Olá, eu sou o Brian e essa é a aula de número 34 da Oficina de Desenho de Observação das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Oi, gente. Hoje eu queria falar de uma coisa que eu acho super interessante, e acho que vocês vão gostar também. Aqui nas aulas a gente já falou várias vezes sobre contar uma história com os desenhos, né? Às vezes mais como se fosse um diário e como algo assim como recordação. Mas tem outras coisas que dá pra fazer e é sobre isso o vídeo de hoje. Porque o normal quando a gente pensa em contar histórias é contar pra outras pessoas, né? E é isso que muita gente faz mesmo com desenho. Não é só como entretenimento, assim, como histórias inventadas, mas muitas vezes é como jornalismo mesmo. Tem vários exemplos diferentes de coisas assim que eu queria mostrar hoje. O primeiro são alguns quadrinhos que contam histórias importantes sobre coisas da vida real. E só avisando, eles são quadrinhos, mas eles falam de alguns temas pesados, assim, de guerras, de coisas bem tristes mesmo. Enfim, mas não vou entrar nesses assuntos aqui, só avisando caso alguém vá procurar depois e vá ler essas histórias. Essas imagens aqui são do quadrinho Persepolis, da artista Marjane Satrapi. É a história dela desde quando ela era criança no Irã até ela ficar adulta. Mostra bastante assim, a relação dela com a família e principalmente como a Revolução Iraniana de 79 mudou a vida deles. E é um quadrinho que ficou muito famoso assim, pelo mundo todo. Eu já li ele e achei realmente muito bom mesmo. E essa é a capa de Maus, do Art Spiegelman. Ele é feito com base na história do pai do autor, que é um judeu que sobreviveu ao nazismo na Segunda Guerra. E foi feito essa HQ em 1991. E também é um quadrinho assim, muito importante, assim, conhecido no mundo todo. É interessante que ele é o único quadrinho até hoje que ganhou o prêmio Pulitzer, que é um dos prêmios assim, mais importantes do jornalismo e literatura. Agora, indo para outra área, a gente está bem acostumado a ver fotos em notícias de jornais e tal, mas é bem interessante que tem gente que trabalha fazendo ilustrações também. Tem até mesmo pessoas que fazem reportagens ilustradas. E com isso eu quero dizer que a ilustração e a reportagem são quase que uma coisa só, meio que como se fosse um quadrinho, assim. E nesses casos, muitas vezes a mesma pessoa já é o ilustrador e o jornalista. Aqui um exemplo da primeira coisa, que é o mais tradicional, né? É uma ilustração para uma matéria de jornal. E só para vocês entenderem a imagem, nesse caso a matéria é sobre a política de despejo das pessoas que moram de aluguel lá em Milwaukee, uma cidade dos Estados Unidos. E por isso essa pessoa assim, sozinha, olhando para casa desse jeito. A artista que fez essa ilustração é a Catherine Lam. Eu sou muito fã assim, do trabalho dela, acho muito legal esse estilo. Eu vou deixar o Instagram dela na descrição do vídeo. E essa é uma reportagem do UOL sobre como se dá pouco valor para o trabalho doméstico e como o jeito que isso é feito hoje em dia ainda lembra muito o trabalho escravo de antigamente. É uma matéria bem interessante, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ler. Acho bem interessante esse estilo de matéria que tem no UOL, em que eles integram mais coisas visuais junto com o texto. E a maioria que eu vi usa desenhos e ficou um trabalho assim muito legal. A artista que fez os desenhos dessa matéria é a Paula Plin. Vou deixar um link para os trabalhos dela na descrição também. E agora uns exemplos do segundo caso, em que a pessoa sozinha faz a reportagem e os desenhos. Essa é uma reportagem em quadrinhos chamada Uma Revolução em Belarus, sobre os protestos que estão acontecendo lá nesse país. A artista que fez esse trabalho é a Victoria Lomasko, da Rússia, e como a fronteira com Belarus estava fechada, eu não sei se está ainda, ela teve que ir na traseira de uma van assim para conseguir entrar no país e poder ver e retratar como estavam as coisas por lá. E na hora de sair também teve que sair escondida, sair do país, né? Então deve ter sido bem intenso mesmo. É bem impressionante assim, essa disposição até de correr riscos para noticiar alguma coisa importante. Eu não vou saber pronunciar o nome direito, mas essa é uma história da amizade da artista Nina Mattinsen com a Dima, uma moça que imigrou da Síria para a Holanda, onde elas moram agora.
Eu achei muito assim incríveis as imagens e é muito legal esse texto escrito à mão mesmo e não digitado. Deixa tudo mais unido assim, o texto e as imagens, né, e dá um estilo diferente. Acho que geralmente as reportagens ilustradas como essas seguem isso do artista estar bem próximo assim dos acontecimentos, ou até da matéria se é algo sobre a vida dele mesmo, dela. Uma utilidade bem curiosa assim do desenho de observação, que acho que vale a pena mencionar aqui, é a ilustração de julgamentos. A Victoria, que vimos fazer a HQ sobre Belarus agora há pouco, ela fez isso quando estava lá. Ela foi ao julgamento de alguns mineiros, assim, que era uma das categorias assim que estavam em greve, e desenhou o que estava acontecendo. Essa é uma foto dela lá desenhando, e esses são alguns dos desenhos. Já esses desenhos aqui são da época da votação do impeachment do Trump. Nessa sessão, o Senado de lá não permitia câmeras, então mandaram o artista Bill Hennessy, que é especialista nesse tipo de desenho, para mostrar o que aconteceu. Não tenho certeza como é no Brasil, mas em muitos lugares não é permitido usar câmeras durante julgamentos, para preservar a privacidade das pessoas, não atrapalhar o processo, né? Então por isso muitos jornais contratam artistas para isso. São coisas muito antigas, mas só para citar alguns desenhos que eu já fiz que tem relação com a conversa de hoje. Essa é uma HQ sobre a comemoração dos 40 anos da FATEC São Paulo, onde eu estudei. Mas se alguém tiver alguma curiosidade e quiser dar uma olhada, eu posso passar o PDF depois. Acho que é a trabalho mais legal assim que eu acho que eu já fiz. Antigamente eu tinha um blog com um amigo meu, e esse aqui é um relato sobre um problema que teve na CPTM. Foi quando eu estava voltando para casa. Eu fiz um texto, né, contando momento assim o que aconteceu, e fiz as ilustrações baseadas no que eu tinha visto. Eu não fiz na hora, até porque em alguns momentos ia ter sido impossível, mas eu tentei ser bem fiel assim ao que eu tinha visto. E vendo de novo essa postagem assim, eu gostei, um negócio que eu gostei demais assim. Eu não teria escrito dessa forma assim hoje em dia algumas coisas, mas acho que no geral assim é bem interessante. Mas enfim, e vocês aí, tem alguma história que vocês gostariam de contar para outras pessoas? Hoje em dia é relativamente assim, até que fácil criar um blog, por exemplo, e postar lá suas notícias ilustradas assim, ou talvez um Tumblr, enfim. Ou talvez no Instagram mesmo. E é algo que tem assim, uma responsabilidade grande, né? Tem a sua visão pessoal, mas ao mesmo tempo tem que ser fiel assim, ao que aconteceu de verdade. E é algo super interessante, assim, e pode ajudar assim, a mostrar histórias que ninguém veria se vocês não contassem. Aí dá pra pensar em contar coisas que acontecem no bairro mesmo, enfim, vai perto da sua casa. Pode ser bem importante, sim. E, enfim, espero que tenham achado interessante. Esse tipo de coisa é algo que eu gosto demais. E, bom, até a próxima.